Bom, nosso entrevistado especial de hoje é o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e, na minha opinião, que acompanho todo o jornalismo aí há 50 anos, aí, foi um dos ministros com mais capacidade de formulação de políticas públicas que eu conheci nesse período. Mas antes de perguntar sobre isso, Haddad, eu queria perguntar o seguinte: hoje o Fernando Henrique declarou que se arrepende de não ter votado em você. Você ficou comovido aí com esse ato de sinceridade dele? Nassif, você sabe que eu tenho dito nas entrevistas, eu tenho dado muitas entrevistas de um mês para cá, e eu tenho dito que nós temos que fazer um pacto de segundo turno, porque é uma eleição muito atípica. Todo mundo está à esquerda do Bolsonaro, até porque é impossível estar à direita dele. E diante dessa ameaça recorrente às instituições, à democracia, à Constituição, a gente tem que ter clareza de que derrotar o Bolsonaro é muito importante para o futuro do Brasil. E nós não podemos cometer o erro que se cometeu em 2018, que em função de uma rixa histórica com o PT, que desde 94 é PT, PSDB, PT, PSDB, mas diante da ameaça a Bolsonaro, não cabia o PSDB fazer o que fez. Era uma coisa absurda. A gente sabia quem era o Bolsonaro, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista político. E então era inaceitável lavar as mãos diante daquela circunstância, e todo mundo sabe da minha trajetória, né, de sentar e construir soluções democráticas para o país. O PT nunca impôs sua visão de mundo, né, quando governou o país. E eu tenho uma tradição, sou professor de teoria democrática no departamento em que o Fernando Henrique é decano. Então, não seria eu que ia colocar em risco um patrimônio da luta pela redemocratização. A gente sabe que as circunstâncias eram muito específicas em 2018, ia ter que ter muita negociação para tirar o país daquela crise, mas certamente a pessoa indicada para isso não era o Bolsonaro, né? Eu acho que era o menos indicado, né? O Haddad, que a gente viu aí ao longo, desde a redemocratização para cá, é que em muitos setores a formação de partidos do setor, digamos assim, a saúde, a educação, ou seja, um grupo de militantes de diversas áreas, aí, independentemente de partidos, que ajudavam a dar uma consistência a essas políticas aí. No seu tempo de ministro, como é que você articulava, digamos, essas forças da sociedade, ou mesmo no Congresso, para a definição das políticas públicas do Ministério da Educação? Bom, em primeiro lugar, o meu trabalho foi facilitado por um pressuposto importante, que era eu e o Tarso, de quem eu fui secretário executivo, acho que a gente teve um papel muito fundamental em fazer a cabeça do Lula em relação à educação. Acho que a gente fez a cabeça dele mesmo, né? Era fácil fazer, né? Porque o Lula era muito aberto a novas ideias, mas eu acho que a gente encontrou a maneira de sensibilizá-lo, que foi justamente dizer que, por ele ter sido o primeiro presidente sem diploma da história do país, que ele tinha uma espécie de dívida, né, com o povo brasileiro que deveria ser resgatada à luz do fato de que ele não teve oportunidades educacionais. E isso, ao longo do tempo, eu estou resumindo, evidentemente, foram alguns meses de tratativa, mas aí chegou uma hora que o Lula resolveu colocar a educação no alto das prioridades do governo dele. E, sobretudo, em 2006, quando ele foi reeleito, ele me chamou e fez uma declaração muito importante para mim e para a minha equipe, que as realizações do segundo mandato dele não teriam restrição orçamentária, mas sim a nossa capacidade de execução orçamentária. Ele inverteu completamente a lógica do processo orçamentário. Foi aí que nós lançamos o mais ambicioso até aqui plano de desenvolvimento da educação, o maior da história do Brasil, chamado PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, que consistia em 40 ações, imagina você, que ia do transporte escolar e alimentação escolar, livro didático,
informática na escola, até 126 novos campi universitários, criação de 38 institutos federais com 214 unidades, e assim sucessivamente. Então, realmente, o orçamento, para você ter uma ideia, quando eu cheguei no MEC era de 20 bi, quando eu saí era de 100. Que coisa. Então, era uma... Agora, não bastava ter dinheiro, você precisava ter projeto, né, e capacidade de execução. E aí sim, acho que nós tivemos uma grande felicidade de abrir o MEC. As mais variadas escolas de pensamento, inclusive a centro-direita participou dos debates, e nós conseguimos formular um plano que fosse da creche até a pós-graduação, que era a nossa visão, que a gente chama de visão sistêmica da educação, e aí nós conseguimos, na verdade, contemplar as várias escolas num único plano, que passou por unanimidade no Congresso Nacional. Nós não tivemos nenhuma derrota no Congresso Nacional, com o apoio da oposição. Eu lembro uma das coisas que me impressionou, inclusive no seminário que fizemos lá atrás, é que vocês tinham, digamos, como é que você vai trabalhar um país continental estando em Brasília? E vocês montaram um sistema de informática que permitia a escola na ponta acessar Brasília. Como é que funcionava essa estrutura de atendimento e de identificação das especificidades de cada escola, Haddad? Bom, então, primeiro, as decisões, nem todas eram centralizadas, né? Algumas decisões eram descentralizadas. Por exemplo, o projeto político-pedagógico de cada unidade dos institutos federais. O projeto era uma atribuição das reitorias, né? A expansão dos cursos, quais contariam com mais vagas. Agora, nós definíamos alguns princípios que tinham que ser necessariamente observados. Por exemplo, curso noturno era uma exigência do plano de expansão. Quer dizer, as universidades não poderiam só apostar na expansão dos cursos diurnos e vespertinos. Tinha que abrir para o trabalhador, né? A ideia da educação profissional verticalizada era uma diretriz centralizada para todos os institutos federais. Mas como elas iam ser adotadas, aí era uma atribuição descentralizada. No caso dos municípios, a gente fez uma coisa muito parecida. A gente fazia um convênio com o prefeito, com uma série de especificações, mas muitas vezes a nossa parceria era com o diretor da escola, previsto no próprio convênio. Então, o diretor da escola, muitas vezes, recebia dinheiro, chamado de dinheiro direto na escola, e prestava contas no sistema do MEC. Então, nós criamos um sistema chamado CIMEC, que era justamente monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária. E a gente fazia esse monitoramento com todas as escolas, com todos os municípios, com todas as universidades, né, numa única plataforma, onde eu, inclusive, não só executava o orçamento, como elaborava o plano plurianual, imagina você, e a peça orçamentária do ano seguinte. Olha. Ou seja, era uma maneira de a gente não desperdiçava um centavo, porque cada centavo era monitorado num painel de controle que ficava na minha sala, na sala do secretário executivo, e às vezes chegava um prefeito desavisado e dizia: olha, o MEC não está sendo parceiro. Quando eu abri o sistema, eu falava: na conta corrente do Banco do Brasil, número tal, você tem tantos milhões não executados, na outra conta, na Caixa Econômica, o dinheiro da creche você ainda não licitou. E às vezes o prefeito dizia assim: isso é real, são fatos reais. A prefeita dizia: mas eu soltei a licitação e nenhuma empresa compareceu. Eu, da minha mesa, acionava as empresas que participaram de concorrência nas cidades vizinhas daquela, cujo prefeito estava na minha sala, e perguntava para a pessoa, dono da empresa, dono da empreiteira, se ele soube da licitação naquela determinada cidade. E às vezes eu fazia o pool, né, de empresas que participariam da licitação
da minha sala. Eu mandava um e-mail para as empresas compareciam. Então, era uma... Tanto é verdade que o Lula muitas vezes dizia para mim: você não vai conseguir entregar o que você prometeu. Lembra que eu disse no começo que ele inverteu? Ele falou: não vai ter restrição orçamentária, é você que vai me dizer o que você vai entregar. E quando eu disse que ia entregar, ele dizia: você não vai conseguir, não vai ter jeito. E nós cumprimos 100% do que foi prometido em 2006. Em 2010 estava tudo entregue e funcionando. Você fazia um uso... Eu lembro que logo que começou o governo Lula, deu um curto-circuito que você tinha um pessoal que era contra o indicador, achava que indicador era uma forma de exploração neoliberal. Aí. E você, no tempo do Cristóvão Buarque, efetivamente, e você, na sua gestão, você criou um indicador. Eu queria que você explicasse um pouquinho o sistema de indicadores que você criou e as maneiras de dar feedback e retorno para as prefeituras. Não, nós ali estabelecemos meta para absolutamente tudo dentro do Ministério da Educação. O que a gente achava relevante, a gente estabelecia a meta. Então, vou dar um exemplo para você. Pouca gente sabe isso que eu vou dizer para você, porque é um escândalo tão grande. E a imprensa, quando você resolve um problema, ela esquece de pautar, ela para de pautar. Isso é muito ruim, sabe por quê? Primeiro que você não estabelece o que a imprensa diz que é valor dela, meritocracia. Ninguém sabe quem são os autores do sucesso do que quer que seja no Brasil. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, quando você não incorpora vitórias, você desmobiliza a sociedade. Claro. É outra coisa outro erro que a imprensa comete. Eu vou dar um exemplo. O investimento por aluno na educação superior no Brasil era 10 vezes maior do que na educação básica. Quando a média do mundo desenvolvido é 3,5 vezes. Por que a educação superior custa mais caro? Por causa da pesquisa, é óbvio, né? Você tem que ter... os professores não só dão aula, tem todo um trabalho de pesquisa em laboratórios caros, compra de insumos, uma série de coisas que torna a universidade, por aluno, mais cara do que uma escola de ensino médio ou de ensino fundamental. Esse número caiu para menos de 4 durante o governo Lula, de 10 para menos de 4. E a gente era considerado neoliberal, porque a gente estabeleceu essa meta de derrubar menos de 4. Mas como é que você pode viver num país em que o aluno da escola básica custa 10% do aluno da universidade? Outra coisa, a maioria dos alunos da universidade pública eram egressos das escolas particulares. Nós estabelecemos meta para inverter. Os alunos egressos de escola pública tinham que entrar na universidade pública. Para isso teve a expansão, para isso teve o Enem, a reformulação do Enem, a criação do SISU, o regime de reserva de vagas, uma série de providências para atingir uma determinada meta. E esse número hoje é de 68%. 68% dos alunos de federal são egressos de escola pública. Aí nós criamos meta de qualidade, porque não era só meta quantitativa que interessava. Criamos o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E com uma novidade, por escola. Por que por escola? Para o gestor ter o mínimo de conhecimento do que está acontecendo em cada sala de aula do país. E poder ter mecanismos de substituir diretor de escola, de reforçar uma equipe, de botar um pedagogo mais experiente, mais sênior, onde o aprendizado está menor. Aí acusavam a gente de ser neoliberal, porque era política do Banco Mundial. Eu falava, mas veja bem, uma coisa é você adotar a cartilha do Banco Mundial, que, aliás, era contra o Brasil investir em educação superior. A outra coisa é você garantir o direito à educação das crianças pobres do Brasil, das crianças que não estavam sendo alfabetizadas na idade certa, né? Ainda que esse conceito seja um pouco controverso, né? Porque é verdade que as crianças, cada uma tem um tempo de aprendizado, mas nenhum pai fica tranquilo quando com 8 anos de idade a criança não sabe ler.
Sabe, coisas básicas assim, Nassif? Então não se tinha. Às vezes vem um teórico falar, você não pode forçar uma criança a se alfabetizar. Mas eu falo, mas até os 8 anos, você se alfabetizou aos 6, eu aos 6. Será que a gente vai respeitar o tempo da criança, mas ao mesmo tempo não era preciso ter alguns parâmetros, sabe? Então as pessoas às vezes não estão habituadas a trabalhar com alguns parâmetros. Não são camisas de força, mas são parâmetros para regular um pouco a gestão do setor, que é uma gestão complexa, por definição. Você está lidando com uma diversidade absoluta no Brasil, né? Então, um dos pontos que se falava sobre os indicadores é que, à medida que você tem os indicadores individualizados por escola, você percebe que as escolas não são comparáveis. Ou seja, uma escola que está numa região que tem uma classe de renda maior tem mais facilidade, que tem mais aparato público, tem mais... Como é que fazia para fortalecer aquelas escolas mais órfãs, digamos assim? Não, primeiro que as metas eram estabelecidas em função do ponto inicial. Então, se uma escola era fraquinha e tinha o IDEB 2, a gente não comparava com uma escola que tinha IDEB 6. A gente criava um plano de trabalho para a escola com que o T0 era 2. Então, o plano de trabalho levava em consideração a realidade daquela escola. E quando a gente estabeleceu o plano de metas, a gente estabeleceu o plano de metas de uma maneira muito interessante. Não sei se as pessoas que vão me ouvir vão entender o que eu quero dizer, porque isso pode ser deturpado. Mas a gente estabeleceu metas para o Brasil, mas nós jogamos a convergência entre as escolas para décadas mais tarde, justamente para não ser vender uma ilusão de que o país, como o Brasil, pudesse ser homogêneo em 10 anos. Agora, a meta estabelecida para o Brasil era uma meta de até 2021, era de 2007 a 2021. Então, era uma meta demandante. Mas a homogeneidade das escolas, né, que seria, vamos dizer, o ideal, toda escola ter uma educação de qualidade igual, homogênea, nós jogamos para décadas na frente, justamente para que a convergência não se desse artificialmente, se desse a partir de um processo de catch-up, né? Um processo de cada uma fazendo esforço a partir do seu ponto inicial. Então isso foi dando um conforto para as redes, porque eles começaram a perceber que era factível, que não era uma fantasia aquele plano. E as metas passaram a ser cumpridas. E aí nós começamos a ter uma evolução do IDEB. Se você entrar na página do MEC, botar lá INEP-IDEB no Google, você vai lá para a página que tem o plano de metas de cada escola. E aí você vê que a maioria das escolas conseguiu cumprir. Então, agora, isso está abandonado desde o impeachment, está abandonado isso aí. Ninguém mais nem liga para isso aí. Ninguém mais divulga, ninguém mais... Por exemplo, eu não vi notícias sobre IDEB, tem um tempo que eu não vejo discussão sobre isso. A última que eu ouvi do INEP é que colocaram um coronel lá que era especializado em bomba. Nem em educação militar ele era especializado. Acabou de entrar agora aqui para... Acho que estão no 5º presidente do INEP. Ninguém entende nada. Ninguém que está lá entende nada de educação. Impressionante. Uma coisa que chama atenção, como é que foi o interregno Temer na educação? Olha, primeiro, assim, foi muito curto, né? Um ministro que não era propriamente da área, né? Não era um expert no assunto, mas eu acho que eles, com uma questão correta na cabeça, que era dar apoio para o ensino médio, eles acabaram atropelando o processo, fazendo uma reforma sem discussão por medida provisória, e isso eu acho que acabou prejudicando o projeto. Agora, de fato, nós temos duas grandes questões do Brasil a resolver. O ensino médio continua inspirando muitos cuidados, é a etapa do ciclo educacional que menos avançou no Brasil. A educação infantil avançou muito no Brasil, vou falar desse século, né?
A qualidade do ensino fundamental avançou no Brasil nesse século, a matrícula na universidade avançou, a produção científica do Brasil avançou, o ensino médio, muito pouco. Avançou muito pouco. É quase inaceitável o que o ensino médio avançou à luz do investimento que foi feito. Haddad, um dia passa o pesadelo, um dia esse povo todo vai preso, e daí retoma a democracia. Com essa experiência, digamos, federativa aí de educação, o município tomando conta do ensino básico, o Estado do ensino médio, a União, a maneira de articular o federalismo seria aquele modelo que vocês implantaram lá de definir regras básicas e formas de indução, ou se pudesse ter uma reforma mais ampla, você traria outros princípios de divisão de responsabilidade? Eu acho que dá para avançar. E estava previsto esse avanço, inclusive no Plano Nacional de Educação, que é uma lei abandonada pelo país. O Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014, né, por unanimidade. A Dilma sancionou sem um único veto, na íntegra, o plano, e também ninguém ouve falar do Plano Nacional de Educação. A imprensa não cobre. A imprensa só tinha interesse por educação quando eu era ministro. Depois que eu deixei de ser ministro... Aliás, um dos bordões da imprensa é o seguinte: você não tem mágica em educação, você tem que melhorar. Então, obviamente, quando você vai avaliar o sucesso ou não de um plano, você avalia a situação do país antes do plano e depois do plano. O que a imprensa fazia era comparar com países que já completaram. Exatamente. Manipulação. O Brasil foi o país mais atrasado em investir em educação de todo o continente. O mais atrasado. Foi o último a abrir uma universidade, foi o último a universalizar a matrícula de ensino fundamental. Foi uma tristeza, pelo amor de Deus. O primeiro presidente que botou o investimento em educação acima da média da OCDE foi o Lula. O primeiro presidente que botou investimento em educação como proporção do PIB acima da OCDE. Nunca tinha acontecido. Uma coisa que chamava muito a atenção... Agora, só te respondendo, que eu acho importante, eu acho que na questão da formação de professores, nós devemos avançar para além do pacto federativo atual. Eu acho que nós não temos como contornar. Nós criamos o piso nacional do magistério, que foi uma conquista. O Lula criou, eu era ministro. Foi uma grande conquista estabelecer um piso nacional para a categoria. Mas eu acho que nós teríamos que avançar mais, sobretudo na questão da formação. No acesso à carreira docente, por exemplo. Eu previa no plano que a gente fizesse uma prova nacional para ingresso na carreira docente. Porque os concursos são muito ruins. E a pessoa fica com estabilidade no emprego, depois que entrou. O estágio probatório é muito ruim. Então tem várias... Nós estabelecemos nota mínima no Enem para entrar nos cursos de licenciatura, por exemplo. O setor privado fez um lobby, nunca deixou regulamentar a lei, depois que nós saímos. Então, ia ter nota mínima para ingresso, nota mínima no Enem para ingresso em curso de licenciatura, prova nacional de ingresso na carreira docente, estágio probatório, quem sabe com critérios nacionais. Isso tudo foi jogado fora, tudo. Haddad, uma das coisas que chamava atenção, à medida que foi desenvolvendo esse modelo de gestão dentro do governo, era a interdisciplinariedade. Você pegar o Ministério da Educação, Saúde, pegar Bolsa Família. Eu queria que você explicasse as principais políticas interdisciplinares e de que maneira que vocês atuavam internamente no governo. São centenas de programas interdisciplinares, né? Obviamente que o MEC ficava muito com a visibilidade do programa, porque o programa era do MEC, mas ele foi construído com outros ministérios, né? Sempre. Vou dar um exemplo. A substituição dos malditos paus de arara por ônibus escolares padronizados. Aquilo tudo foi feito com o Inmetro, foi feito com a FGV, foi feito com... Enfim, aquilo ali foi um empreendimento que, inclusive, gerou divisas para o Brasil, porque nós passamos a exportar aqueles ônibus e não apenas servir ao mercado interno. Nós geramos muito emprego em Caxias, no Rio Grande do Sul,
Se não me engano, Santa Catarina também tem a fábrica, não sei se é da Caio, e Caio, aquela... Paraná ou Santa Catarina? Não, Caio é São Paulo. São Paulo? Santa Catarina não. Não tem, né? Acho que é Rio Grande do Sul e São Paulo que tem as fabricantes de carroceria. Nós passamos a exportar ônibus escolares padronizados pelo Inmetro. Nós compramos 40 mil ônibus escolares. Nós criamos uma indústria de lanchas escolares para a região norte. Não existia isso. As meninas ficavam naquelas voadeiras, aquelas coisas precárias. Muitas meninas na região norte perdiam o escalpo, perdiam o couro cabeludo naqueles motorzinhos daquelas canoinhas que tinham. Uma desgrameira. Você pega, por exemplo, a EBSER, que foi uma estatal criada de gestão de hospitais universitários. Foi feito junto com o Ministério da Saúde. Né? Você pega o Valida, o Convalida, que é aquele exame nacional para validação de diplomas de médicos formados no exterior. Foi uma parceria com o Ministério da Saúde. Toda a agenda ambiental, de educação ambiental, foi feita com a Marina. A Marina era a ministra do Meio Ambiente. Nós temos toda uma agenda ambiental, de educação ambiental, com ela. Você pega na área da cultura, o contraturno, várias atividades foram feitas mediante convênio com as secretarias municipais e estaduais de cultura, por intermédio do Gil e do Juca Ferreira. Então, vou te dar um exemplo lindo. Nós descobrimos, com a Tereza Campelo, o número de crianças com deficiência que recebiam BPC, que é o benefício de prestação continuada, mas não frequentavam escola. Nós fizemos um convênio com a Tereza, contratamos milhares de assistentes sociais para explicar para as famílias da criança com deficiência que se a criança fosse para a escola, ela não perderia o benefício. Matriculamos na CIF 400 mil crianças com deficiência que estavam enclausuradas nas suas casas, às vezes com paralisia cerebral, às vezes com uma deficiência menos severa, que permitia a criança aprender absolutamente tudo, né? Cegas, surdas, cadeirantes, que passaram a frequentar a escola. Eu estou falando de 400 mil crianças, não estou falando de... É muita gente. Mantiveram o BPC e passaram a frequentar escolas que eram adaptadas, com salas de recursos multifuncionais. Olha, passaria o dia aqui conversando sobre interdisciplinariedade com você. Então, uma coisa que me chamou a atenção na época, eu acompanhei depois... O Ciência Sem Fronteira foi feito todo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e por aí vai, não tem fim. Então, uma coisa que me chamou a atenção, eu acompanhei de perto aí, minha esposa aí foi uma das pioneiras dessa questão da educação inclusiva, a Eugênia, e ela me chamou a atenção para a grandiosidade do programa que vocês montaram. Agora, teve na campanha eleitoral de 2010, em Poços de Caldas, que um sujeito da PAI, ligado ao Serra lá, acusou o Ministério de tirar dinheiro das APAES, o que era uma enorme mentira. E a candidata não sabia disso. Não foi o Eduardo Barbosa, não? Algum seguidor dele. Foi algum seguidor dele lá. Mas o que chamou a atenção... Na verdade, olha o que aconteceu na CIF. O Fundef, da época dos tucanos, não contemplava as APAES para repartição de recursos. A primeira vez que as APAES mesmo, né, aquelas que não cobram, a primeira vez que as APAES foram consideradas estabelecimentos públicos foi com a criação do Fundeb. E aí, a única exigência que nós fazíamos é que as APAES atendessem a criança no contraturno, para que a criança tivesse a experiência de se socializar numa sala de aula regular. Então, é exatamente o contrário. Primeiro presidente que, via Fundeb, repassou recursos para a APAE foi justamente o Lula. Então, e daí isso que chamava atenção, porque de repente vem essa bandeira que vocês estavam tirando dinheiro, eu falava, gente, mas como é que pode não ter respostas? E quando veio o Plano Nacional de Educação, que tinha uma meta de educação inclusiva,
o próprio governo tentou alterar para abrir um espaço para as APAES, aí, em detrimento da educação inclusiva. Havia dificuldade internamente para que essas ideias, esses avanços sociais, fossem comprados por todo o governo? Não, havia, às vezes, uma ou outra discussão sobre isso, mas tanto o Lula quanto a Dilma nunca piscaram. Sempre foram absolutamente os dois, definitivamente, a favor da inclusão. Veja que a inclusão, ela não é, isso que é preciso explicar para as pessoas. A educação inclusiva, ela não é contraditória com atendimento especializado num segundo turno, por exemplo. Ao contrário, muitas crianças precisam de tratamento especializado, de atendimento especializado. Muitas crianças. Então, o governo passou a atender a chamada dupla matrícula. A dupla matrícula é exatamente isso. Você ficava meio período numa sala regular, com as outras crianças. Inclusive, eu falei para o Eduardo Barbosa uma vez, dei um argumento para ele que eu senti que calou fundo na alma dele. Eu falei, você não tem o direito de proibir uma criança sem deficiência de conviver com uma criança com deficiência. Claro. Porque faz parte da formação do cidadão saber o que é o mundo, conhecer o mundo. Como é que uma criança vai se formar sem saber que existe uma criança cega, que existe uma criança surda, que existe uma criança cadeirante? Como é que ela vai aprender a respeitar a diferença se ela não souber que a diferença existe e precisa ser respeitada? Então, faz parte da formação do caráter da pessoa. Você sentar na sala de aula com o negro, com o cadeirante, com a mulher, faz parte de você conhecer o mundo. E isso foi o único argumento que eu vi que chamou a atenção dele. Eu falei, como é que você vai formar um cidadão que não sabe o que é o mundo, não sabe o que é a vida? Verdade. No Ministério, na Prefeitura, vocês fizeram um conjunto de políticas aí beneficiando vulneráveis, LBTG, cidadão de rua, e eram objetos de críticas permanentes. Essas críticas, na sua opinião, eram meramente porque, digamos, o PSDB não tinha mais bandeiras e precisava combater qualquer coisa que viesse do inimigo, digamos assim, ou a sociedade brasileira, ela é efetivamente, chamadas elites, aí ficaram insensíveis a qualquer forma de solidariedade. Como é que é a sua avaliação desse tiroteio que você foi submetido aí nesse período todo? Olha, eu acho que o PSDB, diante da dificuldade de derrotar o PT, começou a olhar para um setor da sociedade que não se via representado pelas forças democráticas tradicionais e que acabaram encontrando um canal de comunicação no bolsonarismo. Esses 20%, eu não acho que o Bolsonaro tem 30% de apoio de pessoas que acreditam nas bandeiras dele. Não acho isso. Eu acho que muita gente, parte desses 30% ainda estão com ele porque recebeu o auxílio emergencial, porque acha que ele é uma figura meio bonachona do povo. Mas assim, ele tem um núcleo duro que deve estar entre 15% e 20%. Esse núcleo duro pensa como ele. Aí é diferente. Eu acho que o PSDB sentia que ele poderia capturar uma parte desse público indo para um fundamentalismo, vamos dizer, que começou em 2010. Com o Serra. Com o Serra. O Serra foi o primeiro político nacional que viu a chance, na verdade, oportunisticamente, viu a chance de piscar para esses setores mais fundamentalistas, que foi aquele escândalo do aborto, que não era pauta, ele fez ser pauta, e aí a Folha de São Paulo acabou desmascarando o Serra de maneira vergonhosa. Mas assim, começou ali. Mas em 2012 eu já enfrentei isso. O pessoal fala que o Bolsonaro inventou o kit gay. O kit gay foi inventado pelo PSDB. Não foi inventado pelo Bolsonaro. A ideia de que existia uma intenção de criança de 6 anos, aquilo tudo não foi inventado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro pegou carona nisso. Você pega o entorno do Serra ali, que é o Aloysio Nunes, Roberto Freire, Raul Jungmann,
era política de destruição em todos os níveis ativamente. Né? Não tinha pensamento em Brasil, em qualquer coisa de crítica. Eu acho que chegou um momento em que bateu o desespero e eles perderam o pudor. Eles falaram assim, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar mais do PT. O PT vai governar. E aí bateu o desespero. E esse desespero, a culminância do desespero foi o Aécio em 2014, que tomou a decisão de jogar o Brasil na maior crise institucional da sua história, ao não reconhecer o resultado eleitoral e fazer aliança com o Temer e com o Eduardo Cunha em torno das pautas bomba e da desestabilização do segundo governo Dilma, que não aconteceu. Efetivamente, não houve segundo governo Dilma. O pessoal fala, mas o segundo governo Dilma foi um desastre. Eu falei, não houve segundo governo Dilma. O que houve foi uma sabotagem ao país que nos trouxe até aqui. São 7 anos já de catástrofe, né? Que coisa, que coisa. Haddad, agora vendo, digamos, o que ocorreu nesse período e a reconstrução da democracia, eu queria que você analisasse primeiro essa questão do antipetismo, até que ponto que isso vai ser um empecilho, e a questão da justiça também, que hoje virou um ponto de conservadorismo e de perseguição política muito pesado. Como é que você vê maneiras assim de passar por essas etapas e, em bom senso, voltar às forças de centro-esquerda, centro-direita, aí, mas dentro de um pacto de redemocratização? Então, eu já dizia isso quando te falei que tem que ter um pacto de segundo turno. Né? Tem que ter um pacto. E está começando a acontecer esse pacto. Quando o Rodrigo Maia fala, votaria no Haddad hoje, quando o Fernando Henrique fala a sua maneira, né? Sinto um mal-estar por não ter votado contra o Bolsonaro. É um jeito hiperbólico, né, de falar o que o Rodrigo Maia falou de maneira taxativa. Mas cada um tem o seu jeito de dizer as coisas. Mas vai se criando a consciência de que nós não podíamos ter feito, né? Não podiam ter feito o que fizeram em 2018. Eles não podiam ter feito o que fizeram. E não foi por falta de mão estendida. E assim, essas pessoas todas que declararam voto no Bolsonaro, inclusive 3 governadores do PDT, 3 candidatos a governador do PDT, também declararam voto no Bolsonaro, as pessoas esquecem. Mas o Amazonino Mendes era candidato do PDT ao governo do Amazonas. Né? O Carlos Eduardo era candidato do PDT ao governo do Rio Grande do Norte. Né? O Odilon era um candidato do PDT, se eu não me engano, não sei se era Mato Grosso do Norte ou Mato Grosso do Sul. Ou seja, eram candidatos do PDT e declararam o voto do Bolsonaro. Se a gente não fizer um pacto, é o seguinte, olha, não tem veto aos democratas. Né? Os democratas têm que ter como princípio que vale a regra do jogo. Né? Se fizer um pacto pela democracia de segundo turno, eu não acredito que o erro de 2018 seja cometido de novo. Agora, se não fizer, o risco é grande. E não é só para o PT, como dizem na CIFI. As pessoas estão equivocadas e não sabem fazer leitura de rua. Eu tenho falado da extrema-direita, eu fui o primeiro analista político desse país que, em 2016, falou: a extrema-direita tem uma chance no Brasil. 2016. Me chamaram de maluco, disseram, imagina, você está louco, o Bolsonaro é uma piada. Em 2017, escrevi um artigo na Piauí. Falei, inventaram o Bolsonaro. O Bolsonaro está inventado. Nós temos risco para o ano que vem. Também ninguém deu bola. Isso é bobagem. E aconteceu. Essa que é a verdade. Agora, tem gente que acha o seguinte, não, só perdeu porque estava o PT no segundo turno. Se não for o PT para o segundo turno, o Bolsonaro perde. Ledo engano. Não é verdade isso. Eu estou para te dizer que se for um Mauricinho para o segundo turno, uma boa parte do povão não vai acompanhar para derrotar o Bolsonaro. Não vai derrotar o Bolsonaro. Uma parte do povão vai preferir Bolsonaro do que votar num sujeito que ele não consegue enxergar compromisso social, que ele não consegue enxergar vínculo com o povo. Então, é mentira isso. Inclusive, aquele instituto de pesquisa que mais acertou
o ano passado, as eleições, chama Atlas, deu uma simulação de segundo turno dizendo que quem tem mais chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno é Lula e eu, e quem tem menos chance é Huck e Dória. Não, então, esse pessoal é melhor fazer conta, porque eles não sabem fazer conta. Eles acharam que iam destruir o PT e acabaram se autodestruindo. Mas é gozado. Outro dia eu vi uma declaração de um jornal, de um empresário em off aí. Ele fala, na próxima eleição, entre o Bolsonaro e o demônio, eu sou capaz de votar no demônio. Foi uma loucura. É que ele votou no demônio. Não, mas na imagem dele, o PT é o demônio e o Bolsonaro... Mas é que ele o que ele não sabe é que ele já votou no demônio. É esse o ponto. Em 2018. Ou alguém acha que o Bolsonaro é um homem de fé, religioso? Um assassino. É uma gozação querer pintar o Bolsonaro de um homem de fé. Né? Um ponto que chama atenção é essa militarização. Obviamente, eles são todos em cargos comissionados aí, ou seja, entrando um novo presidente, todos esses cargos se extinguem. Mas como que você vê essa ampliação da influência militar e como que isso pode reverberar mais à frente em algum questionamento da democracia? Olha, Nassif, quero te dizer que a minha relação e a do presidente Lula, eu passei muitos anos no governo, com os militares foi a melhor possível. Nós tínhamos uma relação com as Forças Armadas, todos os projetos, o projeto de vigilância das fronteiras, o submarino nuclear com a França, o projeto dos caças com a Suécia, todos esses projetos foram desenhados na mesa do presidente com a alta patente das três forças. Então não tinha conflito estabelecido. Eu não acho que eles se sentiam desprestigiados, muito pelo contrário, e colocamos civil no Ministério da Defesa, era sempre um civil comandando os militares, e não havia veto à participação de militar no governo. Ao contrário, se você quiser, eu nunca recebi uma recomendação para não nomear militar no Ministério da Educação. Poderia nomear quem eu quisesse. E se eu conhecesse algum militar apto a ocupar um dos cargos, não é por ser militar que eu deixaria de nomear. É ridículo isso. Eu não vou nomear? Por que não? Qual é o problema de você ter um militar, né, com uma formação democrática, nacionalista, queira o bem do país? Qual é o problema? Eu não vejo esse problema. O problema é quando isso vira um expediente de luta pelo poder. Isso é, inclusive, inconstitucional. Né? Você querer se apropriar das Forças Armadas como uma força política em proveito de um partido, em proveito de uma parte, portanto, da sociedade. Partido vem de parte. Né? Partido não é o todo. Agora, então você não pode transformar, como a igreja, né? Por que a cooptação de igrejas para fins políticos é equivocada? Você sabe que na nossa cultura, Nassif, a minha e a tua, nós somos do Oriente Médio. A religião tem um peso muito importante na vida das pessoas. Meu avô era padre ortodoxo, né? Eu tenho o maior orgulho de ser neto de quem eu sou. Agora, eu aprendi com o meu avô padre, né, por intermédio do meu pai. Eu não conheci meu avô, infelizmente, mas meu pai falava todo dia do pai dele, que você não pode misturar religião com política, porque para preservar a integridade das pessoas. Sim. Era exatamente o ensinamento que ele passou para a família. E ele veio para o Brasil, mandou a família para o Brasil, justamente porque no Líbano estava começando a haver a confusão entre a luta pelo poder e a religião. E olha no que deu. Deu em guerra civil, guerra Sim. entre estados, degradação econômica. Então não se mistura, você não pode usar nem religião, nem as Forças Armadas, nem o Poder Judiciário para fins políticos, como o Moro fez, por exemplo. Qual o problema do Moro? O problema do Moro é que ele usou o Poder Judiciário para pavimentar a carreira política dele.
e fez as barbaridades que fez. Isso. Haddad, se for pegar dentro desse espectro de uma futura aliança, onde você situaria a incógnita chamada João Dória? Eu não acho que não há incógnita nenhuma, na minha opinião. Não, o João Dória é uma pessoa que votou no Collor no primeiro turno de 89. Né? Não votou no Covas, por exemplo. Né? Isso foi reportado pelo Jô Soares, inclusive, e nunca desmentido. Porque o Jô Soares encontrou o João Dória exatamente no dia da eleição, em 89. E ele colou uma coisa nas costas do Jô Soares aí. Exatamente. E nunca foi desmentido. Né? De maneira que ele é uma pessoa ele fez parte do governo Sarney, na Embratur. Né? Ele é uma pessoa de direito, Dória. Não tem nenhum segredo nisso. O Bolsodória não foi nenhuma violência à dignidade dele. Né? Pelo contrário, promoveu o Bolsodória. Então, eu não acho que há enigma nenhum. Eu acho que ele é uma pessoa de direita, mas eu não acredito que ele representasse uma ameaça às instituições democráticas. Sim. Ou seja, ele não é de extrema direita, ele é de direita, mas eu não acredito que ele seja uma pessoa extremista no sentido que o Bolsonaro é. Como é que você vê a experiência do consórcio do Nordeste, que começou com uma alternativa muito interessante aí de federativa e política, de uma aliança suprapartidária, e acabou engolfada aí primeiro por perseguição de alguns de seus líderes pelo judiciário e depois pela pandemia também. Mas como é que você vê essa tentativa de formação do Nordeste aí, de políticas voltadas muito para a população também, independentemente de partidos? Né? Olha, Nassif, acho que o maior legado do governo Lula é ter transformado para sempre a região Nordeste. A região Nordeste nunca mais será a mesma depois da passagem do Lula pela presidência. Porque o foco na pobreza acabou virando um foco também regional. Não tinha como escapar disso. Se ajudar o pobre no Brasil a entrar na universidade, a ter emprego, a ter luz, a ter água, acabou sendo um foco também na região Nordeste. Ela nunca mais vai ser a mesma. Ou seja, desde o ciclo do açúcar, a gente não vê acontecer uma coisa boa no Nordeste. Celso Furtado tentou, com a criação do Sudene e tal, tudo isso virou pó por causa dos vários golpes que o Brasil sofreu contra o segundo governo Getúlio, depois contra o Jango. Nós nunca tivemos a chance de fazer o que precisava ser feito no Nordeste. O Lula foi o primeiro que aproveitou as circunstâncias favoráveis e fez um enxoval para o Nordeste que mudou a região. Na esteira dessa transformação, Fundeb, Bolsa Família, Luz para Todos, Transposição, Norte e Sul, o que você quiser, na esteira disso tudo, veio a melhor safra de governadores da história do Nordeste. Sim. Que culminou com a eleição da Fátima Bezerra, que derrotou a última das oligarquias nordestinas resistentes aos ventos novos, na última eleição. Então, nós temos hoje uma safra de governadores, é óbvio que uns mais, outros menos, mas comparativamente, com uma ou outra exceção, né, que é preciso registrar que tem uma ou outra exceção, mas, no geral, você tem pelo menos 7 estados do Nordeste indo muito bem. Né? Você sabe que eu, uma vez, entrevistei, conversando com o governador do Nordeste, eu falei, vem cá, como que ocorreu essa mudança geracional dos coronéis, as famílias de coronéis desapareceram? Eu falei, vou te falar uma coisa que parece milagre, aquele programa de cisternas. Ele falou, o programa de cisternas deu autonomia de água para o cara do campo. Aquilo lá acabou com o maior fator de coerção dos coronéis sobre a população, que era o controle da água. Que coisa nós estamos no mundo do Vitor Nunes Leal ainda. Sim. Né? Nós estamos no mundo dele ainda. Né? Mas eu discordo só de colocar numa bala de prata a solução do problema. Eu acho que foi um grande enxoval que passou por Luz para Todos, que passou por cisterna, que passou por Instituto Federal em todo o interior, que passou por universidades no interior, que passou por transposição, que passou por muita coisa. E aquilo tudo
Fundeb, pô. Fundeb põe mais dinheiro no Nordeste do que o Bolsa Família. A Tânia Bacelar, a maior especialista em Nordeste... Tânia sabe tudo disso. Sabe tudo. Ela falava lá atrás, não foi nem Bolsa Família, nem salário mínimo da Previdência os maiores fatores, foram importantes também. Foi a expansão dos campos universitários e dos institutos federais, que deu outra dinâmica para os municípios do interior. Eu acho que o Nordeste vive uma... E essa... Você tem hoje, você que gosta muito de gestão, você se impressiona, se você pegar o que o Rui Costa está fazendo na Bahia de melhor, o que o Camilo está fazendo na Bahia, no Ceará de melhor, o que o Wellington está fazendo no Piauí do melhor, e pegar o que cada governador está fazendo de melhor, você tem um programa nacional montado para atuar a partir de 2023. Montado. Inclusive algo que eles estão segurando, a informação, que eu peguei no comecinho lá, que é a montagem de grandes projetos interestaduais que foram oferecer para a Europa e para a China e intermunicipais também. Tem um programa, por exemplo, do Rui Costa, que eu adoro, que são as policlínicas, que ele consorcia os municípios de uma determinada região, o Estado entra com 40% do custeio e os municípios rateiam 60%. E ele mantém uma policlínica que faz tudo. Faz exame, faz cirurgia, faz atendimento especializado, faz tudo. E são grandes equipamentos, são equipamentos de 25 milhões de reais aproximadamente, e você tem tudo ali numa região. Você define o município sede, mas todos os outros têm transporte, tem para acomodar a população. Mas muita coisa está acontecendo. Na área de segurança, o que o Wellington está fazendo, não preciso dizer o que o Camilo fez na área da educação, né? O Pernambuco também. Pernambuco fez um trabalho no ensino médio notável. Sim. No ensino médio. É interessante os paralelos que se faz. O Brasil, dos anos 20, totalmente perdido pela República Velha, pela República do Café com Leite, e os ventos vêm do Sul, lá, com aquele positivismo lá que muda a face do país. E agora o país inteiro amarrado nessa maluquice, nessa loucura, nesse esvaziamento de ideias do São Paulo, Rio, Brasília, e de repente o Nordeste começa a explodir com esses ventos de inovação. É um país fantástico, não é verdade? Eu estou falando agora, perguntando para o acadêmico, essa capacidade de reinvenção do Brasil é a alma brasileira. Né? Eu acho. Agora, nós precisamos tomar uma... Eu acho que com tudo que o Brasil viveu, como o Brasil já experimentou de tudo, eu acho que chegou a hora de um salto de qualidade. Eu acho que a gente tem agora que realmente a inteligência brasileira tem que ser mobilizada em proveito de um projeto para valer, um projeto audacioso, ambicioso, que tenha inserção internacional, que leve em consideração a geopolítica mundial, o potencial regional da América do Sul. Eu acho que precisa de uma coisa realmente ousada, viu, Nassif? Eu acho que a gente... Mas uma coisa que chama muita atenção, que para mim foi os melhores modelos de política, de inserção do Brasil no mundo, acabou não evoluindo, mas chamadas indústrias de bem-estar, que ocorreu na saúde com política de desenvolvimento produtivo. A ideia é o que é? Você tem que atender a demanda da população. O foco de todo o trabalho é a demanda da população. Isso gera um conjunto de know-hows, de tecnologias, que você pode exportar para outros países emergentes baleia. E a educação, eu acho que é o caminho natural aí, porque eu lembro as salas que vocês desenvolveram para a educação inclusiva, você falou dos ônibus, falou de equipamento, ou seja, essa ideia das indústrias de bem-estar aí, eu acho que podia ser o foco de uma nova etapa, né? Mas você já imaginou o potencial do 5G para a educação? Pô. Você acha que o ministro atual, ou quem passou por lá no governo Bolsonaro, tem ideia do que nós estamos falando? Nada. Não tem nem ideia do que é essa tecnologia, do que ela pode trazer, de como deve ser o edital. O edital pode conter obrigações, por exemplo, ligadas à recuperação da educação pós-Covid. Tem uma série de coisas que estão disponíveis e que eu tenho certeza que não está no radar do governo. Aliás, é difícil saber o que está no radar desse governo, em termos de inovação.
Né? A única coisa que está é a tentativa de golpe se ameaçar perder a eleição em 2022, que é nítido isso aí. Né? É nítido. É constrangimento permanente à sociedade e a inteligência instalada. Né? É isso aí. O Brasil é uma potência regional em produção científica. Na CIF a gente produz 50% de toda a produção latino-americana. 50% da produção latino-americana científica brasileira. Com uma participação das mulheres incrível na produção científica nacional, que só aumenta a cada ano. Agora, com a presença do negro na universidade, que começa a ascender em mestrado, doutorado, docência. Rapaz, nós temos tudo, sempre tivemos. Nós só não temos uma elite aqui digna do país, o resto, nós temos tudo. Essa reconstrução que vai ser central aí. Eu queria agradecer muito aqui as colaborações do Eduardo, do Jeta Miranda, do Bessias. Vai ter duas do Bessias aqui. Essa reconstrução agora, vocês estão pensando, porque tem esses grupos, vamos tentar despersonalizando, mas, por exemplo, quando você pega educação, você tem grupos aí ligados a ONGs empresariais, a sindicatos de... Uma coisa que me chamou muito a atenção lá atrás foi depois de uma dessas conferências nacionais, eu fiz um Brasilianas e trouxe o pessoal do Todos pela Educação, o pessoal do sindicato dos professores, da Secretaria de Educação, e havia um consenso muito interessante, e que é o seguinte: você tem que dar salário, todas as condições de trabalho, laboratórios e tudo. Dadas essas condições, tem que ter indicadores e metas, que é a síntese. Você acredita que, daqui para frente, independentemente das composições políticas, esses grupos intersetoriais, ou de vários setores, podem começar a se reunir? O que seria capaz de polarizar para começar a criar diagnósticos que fossem adotados pelo próximo governo que fosse eleito? Olha, se eu resgataria o Plano Nacional de Educação, porque ali foi 100% do Congresso votando a favor. Não foi unânime, não teve um veto da presidente Dilma. Então, por que não recuperar aquele documento, né, que já está expirando, né? E, obviamente, que o Bolsonaro não vai fazer nada com ele até 2022, e em 2024 ele expira, que ele é de 10 anos. Por que o próximo governo já não entra com um documento com esse consenso pré-estabelecido? Já entra com uma coisa... Eu diria para você que todos os democratas, 90% dos candidatos assinariam um documento com um rol de iniciativas importantes em relação a professores, professoras, a infraestrutura das escolas, a indicadores de qualidade. Eu não vejo dificuldade em construir isso. Não foi difícil construir o PDE. Quando eu construí o PDE em 2006, eu construí conversando com todo mundo. Você lembra que foi com tanta gente que eu construí o PDE que os editoriais do Estadão e da Folha não conseguiram criticar o plano. Eles falaram assim: quero ver executar. Aí nós executamos, morreu o assunto. Esse é o ponto. É isso aí. Ninguém nem lembra de cobrar, né? Essa questão de matar a memória recente do país, daí entra num ponto que você mencionou, em todos os pontos que nós colocamos aí de distorção, de avaliações, de programas que foram destruídos, programas que não foram reconhecidos, entra essa questão da mídia. E agora, com as redes sociais, você tem os jornalões perdendo cada vez mais expressão, novas formas de manipulação de informação. Como é que se trabalha esse ponto, que foi um ponto que sempre foi negligenciado pelo PT também, o da comunicação, né? Como é que se trabalha daqui para diante, Haddad? Olha, Nassif, eu tenho acompanhado o trabalho também das plataformas digitais, né? Por exemplo, eu não acho que o Facebook e o Twitter foram usados em 2018 como foi nos Estados Unidos, 2 anos antes, pelo Trump. Por quê? Porque já houve alguns filtros, alguns controles. Eles estão numa situação ideal? Não, estão longe do ideal. Agora mesmo saiu uma matéria na Folha de São Paulo, da Patrícia Campos Melo, que é uma repórter premiada,
mostrando como o Facebook trata o Bolsonaro de maneira diferenciada. Não pune as publicações mentirosas que ele faz. E comparando com outras mensagens similares do resto do mundo, constatou que tem 2 pesos e 2 medidas. O Bolsonaro está sendo poupado pelo Facebook. Isso deveria, inclusive, acarretar uma ação contra o Facebook para aplicar no Brasil o seu protocolo internacional. Por que no Brasil pode mentir sobre cloroquina, sobre máscara, sobre vacina? Aqui o presidente da República pode mentir pelo Facebook, mas na Nova Zelândia não pode, na França. Como é que é isso? Entendeu? O GGN levantou isso aí tempos atrás aí, e tem várias matérias que... Eu acompanho também, por dever de ofício, eu acompanho as mudanças que o WhatsApp está fazendo. Se o WhatsApp tivesse adotado as medidas que adotou em 2020 e em 2018, eu diria para você que o Bolsonaro não ganharia a eleição. Então, mas em relação ao Facebook, o Facebook tem um think tank americano, que é um centro de lobby que junta funcionários do Estado Profundo americano com o que tem de pior mundialmente, que é o chamado Atlantic Council, que tinha como membro do conselho procuradores gerais, aquele deslumbrado do Janot e tudo, e é um sujeito especificamente para lobby do chamado Estado Profundo. Quando houve aquele episódio da Rússia nas eleições, foi a primeira vez que colocaram o Facebook de joelho. O Google já é uma empresa muito mais antenada com essas coisas, mas colocaram o Facebook de joelho. Ele teve que ir lá no Congresso e deram uma prensa no Zuckerberg. E daí ele procura o Atlantic Council para orientar como que deveriam ser as políticas de filtro deles. Então, esse ponto da Patrícia mostra claramente que essa posse desse Estado Profundo americano aí, que é um outro ponto que é pouco analisado também, as influências americanas e tudo aqui em Bolsonaro, mas é claramente uma confirmação desse jogo geopolítico aí em cima do Brasil. Aí. E agora eles estão migrando, os bolsominions estão migrando para o Telegram, porque o Telegram não tem nenhum filtro similar ao que tem hoje o WhatsApp. Aí eles conseguem falar com dezenas de milhares de pessoas simultaneamente, disseminando fake news. E uma das características, né, de pessoas muito crédulas é embarcar em qualquer mentira. E não tem o controle da fonte. Você não tem o desmentido para lá julgar quem está falando a verdade. Então, essas pessoas embarcam com uma facilidade enorme nas maiores mentiras que você pode imaginar. Então, nós estamos num mundo meio distópico mesmo, viu, Nassif? Sim. Agora, o sofrimento ensina, né? Porque as pessoas estão sofrendo as consequências disso tudo na pele. É gozado, né? Lá atrás... Vai ser pedagógico, entendeu? Vai acabar sendo pedagógico isso. Lá atrás foi a Segunda Guerra para ensinar. E agora, talvez a gente não precise de guerra. Talvez essa guerra contra a doença aí possa ter um sentido pedagógico aí, né? Não, infelizmente, você pegar a história dos povos, pega a história da França no século XIX. É um negócio, você fala, isso aqui não pode terminar bem, né? A impressão que dava é de que a França não ia terminar bem o século XIX. E é o que é hoje, porque viveu na pele quantas atrocidades foram cometidas, né? Você teve restauração, você teve Primeiro Império, você teve Segundo Império, você teve Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quarta República, teve ocupação nazista, teve a Quinta República. É um povo que lutou muito para chegar onde chegou. Haddad, muito obrigado aqui por sua entrevista aqui nesse sábado. E até estou convidando, já convidei você, que você é um amante do violão. Estou convidando aí os amigos que amanhã às 15h na Domingueira. Vai ser virtual ou presencial? O que é? Não, já foi gravado. Já foi gravado? Ah, tá bom. Turíbio Santos, que foi violonista brasileiro, que praticamente lançou o violão brasileiro na Europa, a partir dos anos 60, 70, uma belíssima entrevista. E o Haddad me surpreendeu uma vez em casa quando descobri que ele era um fã e um estudioso do Agostinho Barros, que só os chorões sabem a dimensão enorme do Agostinho Barros aqui. Né? Você é um gênio da música paraguaia, né? Um gênio da música internacional, né? Mundial, né? Um gênio.
É um Então, verão. É isso aí. Cabe logo aí a pandemia para voltar os saraus aí. Um grande Se abraço. Deus quiser. Abraço para você. Até mais.